Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. A temporada do Oscar 2025 acabou no último dia 2 de março, mas a indústria não para. Então hoje eu trouxe aqui alguns palpites para o Oscar 2026, pois nunca é cedo demais. Nesses primeiros meses de 2025 já tivemos o Festival de Sundance, o Festival de Berlim e algumas estreias nos cinemas. No Festival de Sundance 2024 foi onde que aconteceu a estreia do filme A Verdadeira Dor, que conseguiu ficar quase um ano inteiro em campanha e conseguiu faturar o Oscar de melhor ator coadjuvante para o Kieran Culkin. Já o documentário vencedor do Oscar esse ano, No Other Land, teve sua estreia no Festival de Berlim. Então no vídeo de hoje eu trouxe alguns títulos que participaram desses festivais, assim como outros títulos que eu estou curioso que podem aparecer no Oscar 2026. Vamos lá. Twinless. Twinless foi o vencedor do prêmio da audiência em Sundance esse ano e é uma comédia de humor ácido. O filme retrata um grupo de apoio para pessoas que perderam seus irmãos gêmeos e, no caso, dois homens, ambos em luto por terem perdido seus irmãos gêmeos, acabam entrando em uma relação esquisita e disfuncional. O filme estrela o ator Dylan O'Brien, mais conhecido por filmes como Maze Runner e a série Teen Wolf. O filme foi muito bem recebido em Sundance, vencendo inclusive o prêmio da audiência, e tem chances de seguir aí até o Oscar do ano que vem na categoria de melhor roteiro original. O Beijo da Mulher-Aranha. Outra estreia em Sundance esse ano foi a adaptação do musical O Beijo da Mulher-Aranha. Essa adaptação é baseada no musical de 1992, O Beijo da Mulher-Aranha, que por sua vez é adaptado do filme homônimo de 1985 e dirigido pelo diretor Hector Babenco, estrelando Sônia Braga. O material de origem de todas essas versões é o livro do autor argentino Manuel Puig, de 1976. Essa nova versão é dirigida pelo diretor Bill Condon, que não é estranho de musicais. Ele roteirizou o filme Chicago, lá em 2002, dirigiu o filme Dreamgirls, em 2006, no elenco Diego Luna, da série Andor, e também Jennifer Lopez. O filme teve uma recepção relativamente morna no festival, mas eu suspeito que pode chegar aí até as categorias de melhor canção, fotografia e som. O Último Azul. O filme brasileiro O Último Azul foi o vencedor do Urso de Prata no último Festival de Berlim. O filme é dirigido pelo cineasta Gabriel Mascaro e retrata um Brasil distópico onde idosos são obrigados a viver em colônias remotas. Porém, uma idosa, Teresa, se recusa a aceitar esse destino e parte em uma viagem pela Amazônia. Quem sabe aí com essa comoção que foi Ainda Estou Aqui em 2024, 2025, nós não tenhamos uma performance similar a 26 anos atrás, quando o Brasil teve 2 anos consecutivos no Oscar. No caso, em 1998 com O Que É Isso, Companheiro e 1999 com o Central do Brasil. Quem sabe seja o momento de aparecer em anos consecutivos novamente. Vamos torcer. Dreams. Vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim esse ano, esse é o terceiro filme da trilogia do diretor norueguês Dag Johan Haugerud. Os 3 filmes do diretor abordam as complexidades das relações humanas, sexualidade e normas sociais. Em Dreams, o filme acompanha a história de uma jovem que se apaixona por sua professora de francês e as tensões que isso gera dentro do núcleo familiar. Tem de tudo para ser um dos indicados a melhor filme internacional, para competir com O Último Azul. Bugônia, novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos e, mais uma vez, uma colaboração com a atriz Emma Stone. O filme é um remake de uma ficção científica lá de 2003, um filme sul-coreano chamado Save the Green Planet. O filme retrata um neurótico homem que tem certeza de uma invasão alienígena e que ele é o único que pode salvar o mundo. Eu acho que esse filme parece ser bastante promissor e parece estar dentro da estética malucada do diretor Yorgos Lanthimos, então eu tô bem curioso. E vamos ver se esse filme se sai um pouco melhor do que Tipos de Gentileza, que infelizmente não conseguiu mais nenhum prêmio depois que estreou lá em Cannes em 2024. Wicked for Good. Depois de um excelente resultado de Wicked Parte 1, afinal de contas o filme recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, e também venceu 2 estatuetas, figurinos e design de produção. Como a segunda parte do filme é mais sombria, mais dramática, eu prevejo que o filme permaneça com uma boa quantidade de indicações e, inclusive, com 2 canções originais. Ou seja, se a Universal fizer uma boa campanha para essa segunda parte, ela consegue segurar pelo menos 2 indicações para as canções originais e nós vamos ver de novo a Ariana Grande e Cynthia Erivo cantando no Oscar 2026.
Além desses títulos que eu trouxe, também temos filmes de diretores muito expressivos que estão chegando aos cinemas em 2025. O diretor Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por A Forma da Água, está fazendo uma nova adaptação de Frankenstein. Wes Anderson, diretor de filmes como O Grande Hotel Budapeste e Moonrise Kingdom, está vindo com mais um filme com um mega elenco chamado The Phoenician Scheme. E o diretor italiano Luca Guadagnino, de filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Rivais e Queer, vai lançar seu novo filme chamado After the Hunt, que estrela Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield, ou seja, um elenco bem interessante, e chega no segundo semestre de 2025. E vamos ver quais esses títulos que vão conseguir ter força para chegar no Oscar 2026. E para vocês, qual o título que pareceu mais interessante? Dizem nos comentários. Se curtiram esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo e até o próximo.